Eu sempre troco porque tem a Black Dahlia, que é Elizabeth alguma coisa, e tem uma outra. Olá, criaturinhas, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao Carvinas. Eu sou a Ra. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E antes de mais nada, antes de começarmos o vídeo de hoje, eu preciso dar um aviso de gatilho. O vídeo de hoje tem um aviso de gatilho, tá certo? Porque hoje eu tô fazendo resenha de um livro de true crime, então aviso de gatilho para assassinato, abuso sexual e outras cositas mais, tá certo? Que podem não ser agradáveis de ouvir sobre, então fica aí o aviso. Mas então, hoje eu tô trazendo resenha pra vocês. Esse vídeo originalmente era pra ter saído na segunda-feira, tá certo que é o dia de resenha literária aqui, mas não saiu porque eu botei minha reação ao trailer dos Bridgertons na segunda-feira, já que vocês pediram lá no Instagram. E não saiu na terça também porque eu precisei regravar esse vídeo, então isso aqui é uma regravação, já que eu aparentemente não sei falar, não sei me expressar. E o vídeo original, a gravação tava um lixo. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre I'll Be Gone in the Dark, ou Eu Terei Sumido na Escuridão, que é o título em português. Eu vou deixar a capa aqui brasileira pra vocês. Ou seja, esse livro foi lançado já no Brasil. Vocês podem ler em português sem problema nenhum. E esse livro foi escrito pela Michelle McNamara, tá? Ele foi lançado nos Estados Unidos em fevereiro de 2018, mas essa minha versão aqui é uma reimpressão do ano passado, de 2019, que tem algumas informações atualizadas sobre o caso. Tanto que ele tem o selozinho aqui informando sobre o seriado documental da HBO, que saiu esse ano e que eu já resenhei aqui no canal. Vou deixar linkado aqui embaixo e aqui em cima, tá? Pra vocês verem a minha resenha do seriado. Porque eu assisti o seriado antes de ler o livro, porque eu já conhecia sobre o caso do Golden State Killer, que é o caso que é abordado nesse livro. Afinal, eu sou a louca dos podcasts True Crime, né? Então já tive pelo menos umas 10 horas de conteúdo relacionado a esse caso. E eu tava muito curiosa pra ver o seriado desde que ele foi anunciado, mas eu ainda não tinha lido o livro, mesmo Dona Mirella Paz já tendo me recomendado. Eu li há muito tempo, desde a época que ele saiu, na verdade. Porque na época que ele saiu, a gente comentou sobre o caso, tá? A Mirella me recomendou pra ler, mas não li. Por quê? Porque minha lista de leitura é aquela zona que vocês conhecem, né? Mas esse ano, depois de ver o documentário, finalmente me vergonhei na cara e vim ler o livro, tá? Eu, na verdade, encomendei o livro antes do documentário sair, mas ele demorou pra chegar, então ele só chegou depois que já tinha sido documentário. Mas vamos lá. O que é o Golden State Killer? O Golden State Killer foi um assassino serial e um abusador sexual serial também, que assombrou a Califórnia, tá? Uma área da Califórnia durante os anos 70 e 80. Ele teve em ativo entre 1973 e 1986, ou seja, 13 anos de atividade. E ele cometeu crimes em várias cidades da Califórnia, tá? Por ter cometido crimes em regiões diferentes e os crimes dele terem escalado pro pior, sempre, ele tinha 3 alcunhas diferentes. Foi Vasilya Ransacker, quando ele era só um invasor de domicílios na região de Vasilha, tá? Então isso daí os primeiros crimes dele foram esses. Foi só invasão de domicílio. Depois ele passou a ser conhecido como o East Area Rapist, quando ele começou a abusar sexualmente de mulheres na região leste da Califórnia, que já foi a primeira escalada de crimes dele. Ele passou de só invadir as casas para invadir casas com pessoas dentro e abusar de mulheres e meninas, porque ele também teve vítimas que eram adolescentes, tá certo? Menores de idade. E por último, ele ficou conhecido como o Original Night Stalker, o Night Stalker original, quando ele passou a cometer assassinatos na região do Contra Costa County, tá? Então ele passou a ser conhecido como Original Night Stalker. Por que Original Night Stalker? Porque existe um outro Night Stalker, que é o Richard Ramirez, que aterrorizou a região de Los Angeles nos anos 80. Então existem esses dois com o mesmo codinome, tá? O Richard Ramirez é pano pra outra manga. Conteúdo sobre ele também. E ele tem o Golden State Killer tinha essas 3 alcunhas. E o caso dele, apesar de ter sido um caso que teve mais de 50 vítimas, entre invasões de domicílio, abuso sexual e assassinato, tipo, a quantidade de vítimas que ele deixou no rastro dos crimes dele é imensa. Apesar de tudo isso, não era um caso tão famoso, tão conhecido quanto os outros serial killers americanos, como Ted Bundy, Dahmer, o próprio Richard Ramirez. Todos eles são mais conhecidos, talvez porque eles foram pegos, diferente do Golden State Killer. Mas Michelle McNamara, que é a autora do livro, que era uma jornalista e escritora, ela criou um blog de true crime, tá? No começo dos anos 2000. E
entrando muito no crime, pesquisando o blog dela, ela descobriu o caso do Golden State Killer. Ela entrou de cabeça nesse caso e ficou meio surtada, porque como é que um caso tão grande, com uma quantidade tão grande de vítimas, com uma quantidade tão grande de evidências sobre o caso, tá até evidente DNA do criminoso, nunca foi solucionado e não teve tanta visibilidade na mídia depois que os crimes pararam, sabe? Porque quem gosta de true crime sabe que existem casos que, mesmo sem solução, são super famosos, todo mundo fala, todo mundo comenta. O mais famoso dele provavelmente é o caso da Black Dahlia, Elizabeth Smart, se não me engano, Elizabeth Smart ou Elizabeth Short. Eu sempre troco porque tem a Black Dahlia, que é Elizabeth alguma coisa, e tem uma outra que é Elizabeth, eu acho que é Elizabeth Short. A Black Dahlia e Elizabeth Smart, a outra foi uma adolescente que foi sequestrada nos anos 90 e que foi um caso super, super famoso, porque ela foi sequestrada e abusada sexualmente e tal, só que ela sobreviveu, que também é outro caso muito famoso. Mas o nome delas é muito parecido, eu sempre misturo as duas, mas voltando ao Golden State Killer. Ele nunca foi pego e tal, e o caso não tinha tanta divulgação. E quando o caso não tem divulgação na mídia especializada, não é comentado, acaba-se que o governo não vai dar suporte financeiro para esse caso ser resolvido, né? Porque lá nos Estados Unidos não existe prescrição de crime quando se trata de assassinato. É um crime que não prescreve. Então, todos os assassinatos que nunca foram solucionados continuam como caso em aberto, como cold cases, tá? Que é como eles chamam, casos gelados. E o Golden State Killer era um desses casos, apesar dos casos de invasão de domicílio e de abuso sexual terem prescrito com o tempo, os de assassinato não prescreveram. Foram 13 assassinatos ao total nessa onda de crimes dele. Então, era um caso que era para estar sendo super investigado, porque a quantidade de vítimas fatais é muito grande para um serial killer, sabe? Mas não era, e Michelle ficou fascinada com esse caso, começou a pesquisar loucamente sobre ele, até que ela acabou escrevendo um artigo chamado On the Footsteps of a Killer, tá? Pra a LA Magazine. Eu acho que foi em 2014, 2015 que ela escreveu o artigo, se eu não me engano. E nesse artigo ela criou a alcunha de Golden State Killer para esse criminoso. Então, em vez de ele ter 3 nomes, ele passa a ter um só. E fica muito mais fácil você reconhecer, ligar os crimes dele assim, porque você não precisa pensar em 3 pessoas diferentes quando é só um criminoso, sabe? E com esse artigo, o caso ganhou muito destaque. Começou a se falar de novo no Golden State Killer. As pessoas que viviam na Califórnia naquela época, que lembram o pavor que foi naquela época, voltaram a falar sobre isso, se abrir sobre o caso. E por trazer a atenção da mídia, também se trouxe a atenção da polícia pro caso, né? Voltou-se a investigar, o FBI voltou a reabrir o caso e tal. Apesar que investigadores locais nunca tinham deixado pra lá, porque é um caso que assombrava a maior parte dos detetives que trabalharam originalmente no caso, sabe? Tipo, é aquele caso que sempre assombrou, que eles nunca conseguiram resolver esses crimes tão cruéis. E o livro de Michelle é sobre isso, é sobre todo o desenrolar do caso Golden State Killer. Ela entrevista vítimas, ela entrevista detetives aposentados que trabalharam originalmente no caso, ela entrevista detetives que trabalham contemporaneamente no caso, especialmente o Paul Rose, que era um cientista forense que ficou interessado no caso e reabriu o caso. Ela fala de toda a evolução do caso e da evolução da escalada de crimes do Golden State Killer, e também de como a falta de recursos na época e a falta de conversa entre as várias jurisdições de polícia impediu ele de ser capturado. Quando ele tacou como um ressaca em Vasilha, era um crime, tipo, não teve conversa. Quando começaram os abusos sexuais na área leste, não se tinha conexão de que era o mesmo. Quando ele mudou para Contra Costa e virou o Night Stalker, alguns detetives suspeitaram que fosse a mesma pessoa, mas os chefes de polícia não queriam acreditar. Existe toda essa falta de comunicação entre as polícias que impediu de ter uma colaboração que talvez pudesse levar à captura dele. Ela entra em todos os detalhes. Mas uma coisa assim, primordial do livro dela, pra mim, que é o que eu mais gostei no livro, é o fato de que ela tem uma empatia imensa com as vítimas, com as famílias das vítimas, com todo mundo que foi marcado por esses casos, e também com os policiais que participaram da investigação, justamente porque ela sabe que não é culpa deles não ter tido recurso, não ter DNA na época, não ter monitoramento por câmera em todo canto pra poder saber como era a cara desse assassino, realmente, já que ele usava normalmente uma máscara de esqui quando ele cometia os crimes. Então as vítimas não tinham o rosto dele
pra poder identificar. Ela tem essa sensibilidade de saber que eles fizeram o que eles podiam com o que eles tinham na época, mas a politicagem da polícia, de como funciona a polícia e a falta de dinheiro e a questão da política mesmo, dos prefeitos, coisas assim, impediu muito o caso de ser avançado, de ser concluído naquela época. Apesar de serem crimes brutais e horríveis que o Golden State Killer cometeu, Michelle passa os fatos do crime, mas ela não explora a parte gore, ela não explora essa degradação humana que ele fez com as vítimas, sabe? Ela tem muito respeito. Todas as vítimas aqui que não quiseram ter seus nomes revelados, não tiveram, são usados pseudônimos, testemunhas também com pseudônimos. Todo mundo tem sua privacidade respeitada nesse livro. Achei isso muito legal, porque não é todo autor de true crime que faz isso. E o modo como Michelle escreve, parece que você tá sentada numa mesa de um café, conversando com ela, ela tá lhe contando sobre esse caso que ela descobriu, sabe? É muito legal o modo como ela escreve, eu gosto bastante. Se não fosse o fato de ser um tema tão pesado, o livro, um tema tão... Apesar de eu conhecer sobre o caso em podcast crime, um podcast de 1h30, 2 horas não entra tão a fundo quanto um livro, no caso. Então, por isso eu demorei bastante pra ler. Se fosse um livro normal que não fosse um tema tão pesado, tipo, se fosse só assassinato, eu teria terminado ele em menos de uma semana. Mas como é assassinato e abuso sexual, que é um tema que mexe muito comigo, eu não consegui terminar ele, eu demorei mais de um mês pra ler ele, porque tive que ler em doses homeopáticas, infelizmente. Mas é um livro muito bom. Tanto que a introdução do livro é feita por ninguém mais, ninguém menos que a Gillian Flynn, tá certo? Ela fez a introdução do livro porque ela é uma fã de Michelle McNamara, ela acompanhava o blog de Michelle na época. E o Afterwards, o final do livro, é pelo Peyton Oswalt, que era o marido de Michelle, tá? Que é um ator de Hollywood que se conhece de Agents of S.H.I.E.L.D. e vários outros filmes. E infelizmente Michelle nunca chegou a ver o livro dela ser publicado, porque Michelle McNamara morreu durante o sono por causa de uma doença de coração que ela não sabia que tinha. Em 2016, antes do livro ser terminado, ela estava trabalhando no livro, ela estava louca trabalhando nesse livro. Na verdade, pode ser até dito que trabalhar nesse livro foi parte da causa da morte dela. Então ela faleceu antes do livro ser concluído. E a editora e a família de Michelle chamaram Paul Hayes, que era o colaborador de Michelle, o pesquisador que trabalhava junto com ela nesse livro, e Billy Jensen, que é um autor de true crime também, que eu já resenhei livro do Billy aqui no canal também, que foi o Chase Darkness With Me. Eu resenhei na época que saiu o seriado do I'll Be Gone in the Dark. E eu escuto podcast com o Billy. Ele tem um podcast chamado The Mother's Quarter, que é com o Paul Hayes, que foi um dos investigadores do caso Golden State Killer. Então eles têm esse podcast que eu super recomendo se você gosta de true crime e gosta de saber mais a parte EAD, de como funciona a parte da polícia mesmo do true crime. Eu recomendo muito esse podcast. Então ele, Paul e Billy foram quem organizaram o final do livro, tá? Mas o livro todo realmente é escrito por Michelle, porque só a parte que Billy escreveu e Peyton escreveu foi só isso daqui. Tudo isso aqui são as palavras de Michelle, que eles organizaram dos manuscritos, dos rascunhos do artigo, do blog dela. Eles pegaram todas as coisas e juntaram pra fazer o livro, tipo, ter um começo, meio e fim, sabe? Dar uma ordem ao livro. E o porquê essa minha versão é a versão atualizada? Porque em abril, 25 de abril de 2018, o Golden State Killer finalmente foi capturado, depois de mais de 40 anos solto. Então, depois de mais de 40 anos, o terror das vítimas que sobreviveram finalmente acabou. Joseph James DeAngelo foi pego em Citrus Heights, que era um dos subúrbios em que ele atacou na época dos crimes dele, ele foi pego. Então esse livro é atualizado porque fala sobre a captura dele também, fala sobre como ele foi identificado. Tem um apêndice sobre como ele foi capturado, tal, usando DNA familiar. Finalmente foram capazes de identificar ele usando rede de dados de DNA, tipo 23andMe e esses outros sites de DNA, assim, como isso ajudou a capturar o Golden State Killer, certo? Então, é um livro que é meio trágico, não só pelo conteúdo dele, mas por saber que Michelle nunca viu o livro dela ser publicado, e esse foi o único livro que ela escreveu. Mas, ao mesmo tempo, tem um final feliz, porque ajudou a capturar esse assassino, esse criminoso horroroso. Foi muito legal conseguir ver essa captura, ver o trabalho de Michelle e render a captura dele. Porque apesar da polícia não admitir que Michelle ajudou diretamente na captura dele, tipo, se não fosse Michelle chamando a atenção pro caso, ele não teria sido solucionado, tá certo? A verdade é essa. Mas eu gostei muito
The Beyond the Dark. Foi um dos melhores livros de True Crime que eu já li na minha vida. É um livro que eu super recomendo. Se você é fã de True Crime, vá ler esse livro. Vale muito a pena, tá? E agora eu quero saber de vocês. Vocês já leram ou assistiram o documentário? Me conta aqui nos comentários. Então me conta aqui nos comentários se você gosta de True Crime, se você gosta desse tipo de assunto. Se vocês querem que eu traga mais conteúdo de True Crime aqui no canal, porque eu adoro True Crime, adoro falar disso. Mas é isso, criaturinha. Se você gostou, deixa aquele joinha, tá certo? Compartilha o vídeo nas suas redes sociais que me ajuda pra caramba. Se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreve, por favor, tá? Pra não perder os próximos conteúdos. Tem muita coisa boa vindo por aí. Mais resenha de livro, mais vídeo de maquiagem. Inclusive, se você achou que essa minha maquiagem de hoje está estranha com 2 olhos diferentes, fica ligado. Vídeo em breve dela. Na verdade, vídeo amanhã. O vídeo sai amanhã, não sei. Sobre por que eu tô com 2 olhos diferentes, tá? E também não esquece de me seguir nas minhas redes sociais pra ficar por dentro dos bastidores aqui do canal e ver o que eu tô aprontando nessa minha vida, e ver o que eu tô assistindo, o que eu tô lendo, perguntar, conversar comigo, interagir comigo. Vamos lá nas redes sociais, Instagram, Twitter e TikTok, tudo aqui embaixo, tá na caixa de descrição, os links. Mas é isso, criaturinhas, eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!